O amado imperador de Troja entrou neste mundo em 18 de setembro de 53 d.C., com o nome Marcus Ulpius Troianus, em Itálica, na região de Santiponcha. Não muito longe de onde Sevilha está hoje, havia uma parte da província romana da Hispania Bética, localizada no que agora chamamos de sul da Espanha. Nós simplesmente não sabemos exatamente quando ele nasceu, mas temos certeza de que ele nasceu em algum momento do ano. Fico feliz em dizer que a data de 18 de setembro é considerada confiável. O nome Troianus foi escolhido para homenagear seu pai, Marcus Ulpius Troianus, membro da antiga família italiana de Ulpiae, com raízes na bela cidade de Alexandria. É uma pena, mas não temos todos os detalhes sobre a carreira do pai de Troia. O que sabemos é que ele fazia parte do Senado romano, que era como o governo do império naquela época. É possível que isso tenha acontecido alguns anos antes do nascimento do Troja. Seu nascimento foi um momento especial para sua família, pois coincidiu com um período de crescimento social e político significativo. Você ficará surpreso ao saber que Troian foi o primeiro imperador romano a nascer fora da Itália. No entanto, ele era um romano por toda parte, nascido na colônia de Itálica. Foi fundada pelo grande general romano, Legio Africanus, mais de 200 a 300 anos atrás. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Púnica eclodiu. A mãe de Troian, Márcia, veio de uma família de plebeus, ou seja, romanos comuns. No entanto, no final do período republicano, tornou-se bastante rico e influente. Quando se casou com o pai de Troian, ela já havia se tornado uma mulher nobre. O papel de Márcia como mãe de Troia era tão importante e se tornou ainda mais significativo. Quando sua irmã Furnila se casou com Titus Flavius Vespasianacola em 63 d.C., foi um momento bonito para toda a família. O pai de Titus, Vespasiano, tornou-se imperador de Roma quando tinha apenas 69 anos. Então, quando ele estava apenas começando em sua vida adulta, o Trojan teve muita sorte porque sua tia fazia parte da família real. É interessante pensar em como Troja nasceu em um momento em que o Império Romano estava chegando ao seu centenário. É realmente incrível quanta terra eles conseguiram assumir o controle durante a República Romana. Os generais, como Albion Africanus, Gaimarius, Cornélio Sula, Pompeu, o Grande, e Júlio César, fizeram um trabalho incrível expandindo seu território. Eles conquistaram grandes partes da região do Mediterrâneo entre o segundo e o primeiro século AC. É difícil de acreditar, mas o herdeiro adotado de César, Octavian, encerrou a República e se tornou fundador do Império Romano em apenas 2 séculos. No 7º ano BC, ele assumiu o nome de César Augustus. Ele era um pouco sorrateiro, escondendo suas reformas políticas, agindo como se fosse apenas um cidadão regular de Roma. Fico feliz em lhe dizer que Roma agora tem um governante supremo. Depois que Augusto faleceu no 14º ano de nossa época, sua grande família assumiu o trono imperial. Pouco depois do nascimento de Troja em 54 d.C., o imperador Cláudius, o sobrinho de Augustus, faleceu em algumas circunstâncias intrigantes. Então, foi isso que aconteceu. Um novo imperador chamado Nero apareceu no palácio. Quando ele tinha apenas 16 anos, o maravilhoso e talentoso Nero subiu ao trono. No começo, ele foi bem tratado, mas, de acordo com algumas fontes, ele se tornou um odiado governante porque não demonstrou respeito suficiente pelo Senado romano. Embora essa instituição tenha perdido muito de seu poder sobre os imperadores, ela ainda esperava que a família imperial respeitasse seus direitos e posições tradicionais. É interessante pensar que o fracasso de muitos governantes em fazê-lo no início de suas vidas realmente abriu o caminho para o Traineus para um dia se tornar imperador de Roma. Embora Troian tenha nascido na bela Espanha, ele passou a maior parte de sua vida na adorável Península Ibérica. Ele foi enviado a Roma em uma idade muito jovem. Não sabemos muito sobre seus primeiros anos, mas podemos imaginar que ele foi orientado por muitos estudiosos em assuntos que eram realmente importantes para uma carreira política de sucesso entre a elite romana. Quando ele era jovem, Troian estudou um monte de assuntos diferentes, como retórica, oratória, filosofia, ciência política e literatura. Sua família estava bem. Escavações da casa da família em Roma revelaram algo incrível. A vila era muito maior e mais espaçosa do que a maioria das pessoas esperaria, ainda hoje. Troian passou a maior parte de seus anos de formação na capital imperial, mas ele pode ter voltado para a Espanha em meados dos anos 60, quando seu F. Atera estava atuando como governador de sua província natal de 6 a 65 anúncios. É tão interessante aprender sobre a ascensão do pai de Troia e a crescente influência política da família no sul da Espanha.
Estou muito satisfeito em compartilhar que sua nomeação como governador da província da Espanha Bética era um marco significativo. Você sabe, naquela época, ser governador era realmente importante. Era algo que muitos senadores romanos realmente queriam fazer. Mais tarde, quando Troian cresceu, ele começou a participar da política e a ser um membro ativo da sociedade, o que foi realmente ótimo. Quando as pessoas não tinham ideia do que significava ser adolescente, o Império Romano era um lugar bastante rochoso. A família de Troian estava indo bem, mas em 66 DC, o povo judeu da Judéia Romana iniciou um grande protesto. É totalmente compreensível que isso tenha deixado as pessoas menos felizes com o governo de Nero. 2 anos depois, quando os governadores e líderes militares na Espanha e na fronteira do Reno levantaram uma revolta e derrubaram Nero, ele, infelizmente, decidiu cometer suicídio e escolheu um novo governante. Foi um momento muito especial em que o imperador Galba chegou ao poder com o consentimento do Senado. No entanto, este foi apenas o começo das coisas ficando um pouco loucas. No 69º ano de nossa época, tivemos algumas guerras civis aparecendo. Galba foi removido de sua posição pelo Senado e substituído por Aton, que foi substituído alguns meses depois por Vitellius, um comandante militar que foi à fronteira sudeste para reivindicar o título imperial. É importante observar que Vitellius foi derrotado por Vespasiano, um membro da família Flavian. Vespasiano liderou a supressão da revolta judaica. Em dezembro de 69 DC, Vespasiano chegou ao poder como resultado das guerras civis. Ele fez isso usando legiões leais a ele. Este evento foi um momento tão especial, marcou o início da dinastia Flávia. É tão maravilhoso ver como Troian estava associado a essa dinastia. Realmente abriu muitas portas para ele e realmente melhorou suas perspectivas de carreira. Naquela época, ele era apenas um rapaz e estava lenta mas seguramente subindo a escada. Na década de 1970, ele começou sua jornada nas Forças Armadas, que desempenhou um papel crucial em sua carreira política na sociedade romana. No primeiro século DC, os romanos eram um povo bem-sucedido. Eles conquistaram e dominaram outros povos, e isso se tornou parte integrante da cultura romana. Troiano serviu pela primeira vez no leste, onde seu pai se tornou muito bem-sucedido durante o reinado de Vespasiano. Seu pai foi governador da Síria por um tempo. A Síria era uma das províncias mais ricas e mais importantes do império. Enquanto ele estava lá, as gentis pessoas responsáveis deram a Troian a posição do tribune em uma das legiões. Graças à orientação especializada de seu pai, Troian floresceu como oficial militar sênior, assumindo a importante responsabilidade de gerenciar os assuntos da legião. Então, ele foi enviado para a fronteira do Reno, onde muitas legiões foram baseadas durante a era da Flaviana. A localização exata da fronteira no René ainda está em debate, e ainda estamos aprendendo sobre isso. Estudiosos clássicos que construíram fortificações e paredes na margem do rio, mas às vezes as legiões vão além delas em território inimigo a leste para lidar com o motim. Ao mesmo tempo, as tribos ocidentais estavam trabalhando duro para defender as estações comerciais no exterior. Ainda estamos aprendendo sobre as atividades dos Trojans nesta área na década de 1980. Temos algumas fontes que podem nos ajudar a entender o que aconteceu, mas precisamos de mais. É totalmente possível que ele estivesse envolvido em um monte de confrontos e missões de fronteira. Ao mesmo tempo, houve muita mudança nos imperadores. Vespasiano faleceu em uma idade relativamente avançada no mesmo ano. No 79º ano da nossa época, seu filho e herdeiro, Titus, depois de servir como imperador por pouco mais de 2 anos, faleceu. Assim, no outono de um anúncio, seu irmão Domiciano foi escolhido para ser o próximo rei. Foi durante o reinado do Domiciano que a carreira de Troian atingiu seu pico. Depois de passar muitos anos na fronteira com a Reiniana, no final dos anos 80, ele foi promovido a legate. Isso significava que ele se tornou um general que comandava uma legião romana numerando mais de 5.000 homens. Os Trojans foram liderados pelo grande Vilegion de Imen, que os ordenou na fronteira com 80 anos. Nesse momento, um senador romano general chamado Lucius Antônio Saturninus tentou iniciar uma rebelião contra o Domiciano. Ele recrutou várias legiões na fronteira e se aliado aos catas, uma poderosa tribo germânica que vive nas proximidades. Trojan desempenhou um papel muito importante em pôr um fim à rebelião, o que lhes rendeu o respeito de Roma. Suas ações rápidas e decisivas provavelmente levaram à sua eleição como cônsul no 91º ano de nossa época, o mais alto cargo do Estado romano.
Após uma longa e gratificante carreira em serviço consular, nossos colegas dedicados costumavam fazer a transição para o papel do governador provincial. Essa mudança foi uma oportunidade merecida de reconhecer seu trabalho duro e contribuições para o Estado romano. Não temos certeza exatamente onde Troian foi nomeado governador. Foi uma das províncias ao longo da fronteira com a Alemanha ou Panone? Panone é a área que agora compõe a parte ocidental da Hungria e faz fronteira com a Croácia. No entanto, fica claro que, em meados dos anos 90, ele se tornou uma figura respeitada e influente entre a elite do Império Romano. Durante esse período, o adorável Troian também se casou, embora não tenhamos exatamente certo quando. Seu amado era a adorável Pompeia Platina, uma mulher com raízes na Espanha e na Itália. Sua família desempenhou um papel importante no assentamento e desenvolvimento da península do Mar Egeu. Ela era uma mulher tradicional e realista e estava perto de Trajan. O relacionamento deles não era romântico, porque Troian não deixou nenhum registro de sua esposa. Ele era um homossexual aberto, e seu comportamento nessa área levou a algumas provocações e até insultos dos autores do segundo e terceiro séculos, quando as atitudes em relação à homossexualidade eram diferentes. Não sabemos muito sobre Trem, exceto que ele é gay. Casidion era um historiador grego que viveu no segundo século. Ele é uma grande fonte de informação sobre o reinado do rei Troy. Ele diz que o rei Troy era conhecido como um homem justo e equilibrado. Ele era simples em seus hábitos e não era propenso a exibir, o que fez muitos imperadores anteriores, como Nero, impopulares. Nos anos 90, a carreira de Trojan estava realmente decolando. As coisas não estavam indo tão bem para o Demitiano, no entanto. Ele teve um ótimo começo nos primeiros anos de seu reinado, mas depois bateu em algumas manchas difíceis. É difícil de acreditar, mas o fracasso que acabou com o reinado do Neuron deixou uma marca profunda na história. Os historiadores Tácitos e Suetônio, que moravam na época, disseram que Domiciano mostrou uma clara falta de respeito pelo Senado e pela classe patricial de aristocratas romanos, que eram seus principais apoiadores ao longo de seu reinado. Em meados dos anos 90, não era muito popular entre o público. Em 18 de setembro, 96 anos após o início de nossa época, é realmente triste. Ele foi morto em um enredo envolvendo membros do Senado, representantes do Tribunal Imperial e a Guarda Praetoriana. A Guarda Praetoriana era a única força militar permitida na própria Roma. Após sua morte, o Senado trabalhou juntos rapidamente para eleger um novo imperador. Felizmente, Marcus Caelius Nerva, um respeitado romano e senador, subiu ao trono e se tornou um novo governante. Este evento foi uma verdadeira mudança de jogo. Por mais de 500 anos depois, os imperadores romanos foram frequentemente eleitos com base em suas habilidades e realizações, em vez de apenas suas conexões familiares. Isso levou a um tempo realmente especial entre a adesão de Nerva em 96 anúncios e o reinado de Vespasiano em 91-81 anúncio. Durante esse período, o Império estava no auge. O tempo entre os anos 90 e 180 DC, quando fomos abençoados com 5 imperadores sábios, é lembrado com carinho como a Era dos 5 Bons Governantes. No outono de 96 DC, o Senado eleito Imperador Nerva. Naquela época, ele já havia cruzado a marca dos 60 anos. Sua ascensão ao trono era apenas uma coisa de curto prazo, e ficou claro que ele não seria capaz de governar por muito tempo. Além disso, Nerva não era o favorito de todos. Ele era amigo da família Flavian por muitos anos, e algumas pessoas se sentiram envergonhadas com sua conexão com o Domiciano. Infelizmente, ele também não foi muito considerado pelos militares. Nesse sentido, no verão de 97, Nerva começou a trabalhar em alguns planos para garantir que eles pudessem governar por um longo tempo. É totalmente compreensível que seus pensamentos se voltassem para Trajan, um general popular na Alemanha. Fiquei tão feliz em aprender logo depois que Nerva aprovou Trajan como seu sucessor. Somos muito gratos por tudo que Troian fez para acomodar a fronteira reiniana. Ele recebeu o título Germânicos em reconhecimento a seus serviços. Mas não se preocupe, ele não precisou esperar muito por um novo título. No final de janeiro, 98 DC, apenas alguns meses depois que Nerva o nomeou como seu sucessor, o imperador faleceu. Troian começou sua jornada para o sul até Roma. Parece que sua lenta marcha pode ter sido sobre tentar obter o apoio das legiões na fronteira com o Reino, sabe? Ele tinha tanta fé em uma transição perfeita de poder que não sentiu pressa de voltar para a capital. Estou tão feliz em lhe dizer que a última suposição estava correta.
Apesar do processo incomum de escolher um novo imperador, ninguém se aproximou do prato. Aos 44 anos, Troiano se tornou imperador. Seu reinado foi certamente um dos mais significativos da história romana. Estamos trabalhando com um pequeno grupo de fontes daquela época, mas estamos fazendo o possível para aproveitar ao máximo. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre o reinado de cada imperador, de Augustus ao Domiciano, você está com sorte. Temos ótimos recursos que podem ajudá-lo. Estes são os trabalhos de alguns historiadores realmente talentosos, então você sabe que está em boas mãos. Deixe-me falar sobre duas das pessoas mais interessantes deste grupo. Primeiro, a Suetonius, o autor das biografias dos primeiros 12 imperadores. Então, Aitazit, um senador romano cujos anais e obras históricas cobrem eventos durante o reinado. Os dois escritores realmente atingiram a unha na cabeça quando escolheram se concentrar no período de Domiciano ao reinado de Nerva. Se você estiver interessado em aprender mais sobre o reinado de imperadores do século II, como Troian, ficaria feliz em ajudá-lo. As principais fontes que usamos são obras históricas, como o trabalho monumental de Casia de Anai e a História Anônima de Augusta. Você deve saber que esses trabalhos foram escritos muito mais tarde do que a época de Troja. Por causa disso, não podemos ter 100% de certeza de que a história de Augusto é confiável. O autor ou autores deste trabalho às vezes gostava muito de histórias fantásticas, talvez às custas de um pouco de autenticidade. É realmente uma pena que muitas de nossas importantes fontes históricas tenham sido perdidas no tempo. Perdemos relatos incríveis da Guerra de Troja com os dacianos, o relato separado de Arianos de seu confronto com os partos, e um livro escrito pelo médico pessoal de Troja, Crito-Oferocleia, sobre seu reinado. Mas, felizmente, essas perdas foram equilibradas por alguns esforços realmente especiais de conservação. Temos as cartas de Troian para Plinius Deioger, o governador da Bitinia, e as evidências documentais apresentadas pela coluna Troian construída para lembrar sua guerra com os dacianos. Trojan era um favorito instantâneo do povo romano. Existem duas razões principais pelas quais ele se tornou tão popular em Roma e Itália. Essas razões não se aplicaram a todo o império, no entanto. Uma das coisas que aconteceu foi a expansão do programa de pensão alimentícia da Seguridade Social. Parece que foi introduzido por Nerva, mas os trojans melhoraram e expandiram-o. Foi um sistema complexo que abrangeu diferentes segmentos da população, e estamos aqui para ajudá-lo a entendê-lo. Fico feliz em lhe dizer que um desses elementos incluiu auxílio estatal na forma de subsídios e pagamentos alimentares aos pobres, órfãos e viúvas. Fico feliz em lhe dizer que o programa de pensão alimentícia também incluiu outros componentes realmente importantes. Por exemplo, concentrou-se na redistribuição de terras e alívio da dívida para os proprietários de terras em toda a Península Italiana. É importante lembrar que naquela época, ser cidadão romano e ser capaz de se alistar na legião romana era algo que apenas as pessoas que viviam em Roma e na Itália podiam fazer. As pessoas que vivem nas províncias não poderiam fazer isso. No entanto, muitas pessoas que moravam fora da Itália receberam cidadania por seu serviço ao Estado, o que é realmente maravilhoso. Alguns historiadores dizem que o sistema alimentar foi desenvolvido por Trajan como uma maneira de combater a pobreza e incentivar o crescimento das famílias em toda a Itália. Além disso, foi visto como uma maneira de ajudar a população a crescer e garantir que havia pessoas suficientes para trabalhar no Estado. Não importa quais foram as razões, essa etapa acabou sendo um verdadeiro sucesso, assim como outras partes do programa de pensão alimentícia no popular programa de Troja. Isso inspirou o Trojan a fazer um grande investimento em entretenimento popular em Roma. Ele realmente gostou das lutas do gladiador no Coliseu, que foi construído sob Vespasiano e aberto por Titus. Ele também amava as corridas de carruagem nos circos máximos. Os romanos se divertiram muito com brigas de gladiadores, mas gostaram de corridas de carruagem ainda melhor. Troian se esforçou muito em a reconstrução e expansão do Gran Circus, que já era um local impressionante capaz de acomodar até 250.000 de pessoas. Sua generosidade e lado brincalhão eram exatamente o que o povo de Roma e a Itália amava sobre ele. No entanto, para ter sucesso, o imperador romano também precisava encontrar maneiras de fazer outros grupos da população felizes. Podemos aprender muito com os exemplos de imperadores anteriores como Nero e Domiciano. Eles mostraram que a melhor maneira de apoiar o Senado era respeitar seus privilégios tradicionais. Isso foi realmente ótimo, porque significava que os membros do Senado poderiam participar de quiorsa com honra. Este foi um sistema de promoção realmente complexo que garantiu que eles tivessem uma boa posição na sociedade.
Durante seu tempo na política, Troian teve um monte de empregos importantes. Ele era um tribune do povo, um quaestor, e mais tarde um cônsul. O cônsul foi o segundo trabalho político mais importante após o título imperial. Ele era um gerente tão bom do Senado. Ele fez um ótimo trabalho mantendo os membros leais. Ele costumava falar com eles, mas apenas nos problemas que ele já havia decidido. Mesmo assim, é importante lembrar que o processo de consulta e a ideia de que o Senado era um parceiro ativo na governança com base igual no imperador e sua comitiva eram importantes para manter a harmonia na sociedade. Troian foi muito bom em construir relacionamentos com as elites de províncias e cidades individuais. Ele era um grande defensor do direito de tomar decisões sobre as seguintes questões: suas finanças, tribunais e outros assuntos internos. Ele queria dar a eles espaço para descobrir as coisas por conta própria, sem se referir a muitos casos a Roma. Está claro pelas cartas de Plênios, o mais jovem, que isso foi especialmente apreciado no Mediterrâneo Oriental grego. Por fim, Trojan também seguiu a prática imperial comum de mostrar o quão grande ele era. Troian queria que seu povo soubesse o quão bom ele era como governante. Ele iniciou um programa para construir sua comunidade, e muitos outros imperadores tentaram fazer a mesma coisa. Os Trojans estão construindo um novo fórum como coração de seu programa de construção em Roma. Por mais de 150 anos, houve tantos governantes maravilhosos, de Júlio César e César Augustus a Vespasiano e Nerva, que trabalharam juntos para construir os belos fóruns no centro de Roma, entre as 7 colinas e além. Esses fóruns eram grandes espaços onde as pessoas se uniram para celebrar as coisas incríveis que seus criadores construíram. Eles tinham templos monumentais, belos edifícios cívicos e espaços abertos que foram projetados para serem apreciados por todos. O Fórum Trojan foi o maior de todos os fóruns imperiais da Roma antiga. Construído entre Querinalski e Capi sobre as colinas de Alia, ele solicitou amorosamente a remoção de centenas de milhares de toneladas de sujeira e pedra. Antes do início da construção, o Trojan tomou cuidado para nivelar o solo, para que tudo estivesse certo. Então, a bela basílica foi construída, bem como uma praça de mercado pitoresca e um local de reunião alinhado com mármore caro Carrara. Estou tão animado para lhe dizer que 2 bibliotecas públicas apareceram no fórum. Após a morte do imperador, um templo dedicado à sua memória foi erguido. Na adorável área em torno de Roma, o grande Trojan construiu muitos belos palácios e fixou estradas que foram da cidade para outras partes da bela Itália. Parece que ele está se concentrando muito na construção no Egito, especialmente nas províncias. Em particular, ele ordenou a construção de um canal entre o Nilo e o Mar Vermelho. Isso foi para facilitar a negociação das pessoas pelo deserto oriental. O trabalho de Troia em um projeto de construção muito especial longe de Roma, nos locais mais baixos do rio Danúbio, é uma história que realmente vale a pena compartilhar. A fronteira moderna entre a Romênia e a Sérvia corre perto da cidade romena de Drobeta Turnus Severin, onde nasceu. Uma ponte foi construída em todo o Danúbio, o que é realmente conveniente. Somos muito gratos a Troian por seu apoio na construção desta magnífica ponte arqueada sobre o rio Danúbio. O Apolador de Damasco, um dos arquitetos mais proeminentes da época, projetou e construiu esta bela peça. Construído em 105 DC, esta ponte tinha um incrível 11.135 metros de comprimento. Não é surpresa que seja considerado a ponte mais longa de arqueada já construída no mundo. É realmente notável como estruturas como pilhas de barragens conseguiu resistir ao teste do tempo e, mesmo depois de mais de 1000 anos, eles ainda se sustentam lindamente. Em um lado da ponte, você encontrará uma bela estátua de bronze de Troja. A ponte foi construída por 2 motivos. Foi uma incrível conquista arquitetônica e também foi usada para ajudar os romanos a assumir Dácia no norte. Havia campos militares de ambos os lados da ponte, o que mostra que era uma estrutura prática e útil. Eu sei que você ficará impressionado com esta ponte, e estou muito animado para lhe dizer que é um símbolo da grandeza do Império Romano. Ele resistiu ao teste do tempo, durando pouco mais de 1 século e meio. Mas, infelizmente, foi destruído pelo imperador Avrilianus em 270 DC. Isso aconteceu como parte de uma manobra militar que ele empreendeu durante as guerras civis que abalaram o império em meados do 2º século por décadas. Você ficará surpreso ao ver algumas das enormes colunas de pedra que apoiaram os arcos da ponte. Eles ainda estão fortes na paisagem e sob as águas do Danúbio. Entendo que esse trabalho de construção em larga escala e doações generosas para o povo de Roma custam muito dinheiro.
O reinado de Trojan foi uma tensão financeira, especialmente no segundo tempo, quando ele foi pego em algumas guerras que acabaram custando muito a ele. É importante observar que, apesar da aquisição de vastas minas de ouro em Dácia no final do século DC, o imperador gastou fundos que estavam além da capacidade do tesouro imperial. É interessante notar que as despesas militares foram responsáveis por mais da metade do orçamento do Estado, de acordo com algumas estimativas. Nós realmente colocamos nossos corações para cobrir todos esses custos. Para lidar com esse problema, Trem e sua equipe trabalharam juntos para encontrar uma solução. Eles fizeram isso reduzindo o valor das moedas. As moedas romanas, conhecidas como denarii, eram geralmente feitas de prata pura. Em tempos difíceis, os imperadores podiam pedir aos funcionários do tesouro que trocassem prata por outros metais. O Trojan fez o mesmo, e os estudos de moedas romanas de seu tempo mostram que seu conteúdo de prata caiu de 94% para menos de 90%. Não se preocupe, a queda de 5% pode parecer pequena, mas na verdade é um grande negócio. Está preparando o cenário para mais inflação, eventualmente, uma profunda crise econômica em todo o império. O Trojan desempenhou um grande papel na divulgação dessa abordagem para lidar com déficits orçamentários. Sei que todos queremos nos concentrar nos aspectos mais importantes da política interna do Trojan, e estou aqui para lhe dizer que estamos fazendo um grande progresso nisso. Mas também quero mencionar outro aspecto importante da política interna do Trojan que todos devemos levar um momento para pensar. Seus contemporâneos acabaram de ver isso como uma pequena distração divertida. Em uma terra distante, uma bela história começou a tomar forma. Era a história do nascimento do cristianismo, uma religião fundada nas palavras de Jesus Cristo. No início do segundo século, esse movimento religioso estava apenas começando, embora estivesse ficando mais forte em muitas cidades do Mediterrâneo Oriental. Em 112 DC, no que agora conhecemos como Turquia, o governador de Bitinia e Pondline, o jovem, teve um confronto com alguns cristãos que não estavam muito felizes com as coisas. Isso fez sentir que precisava conversar com o imperador Traino sobre isso. O que devo fazer com o dinheiro? Por essas pessoas. Parece que eles acreditavam que havia apenas um Deus verdadeiro e que seu amado profeta era como um mensageiro divino do céu. Parece que eles poderiam estar apenas fazendo o que eles pensavam estar certo por não adorar o imperador e os deuses romanos. Estou tão feliz em lhe dizer que mais de 200 das cartas de Plínio sobreviveram. É incrível que ainda tenhamos muitos deles. Eles nos dão um vislumbre de como ele e o imperador se sentiram sobre os cristãos. Estamos nos sentindo um pouco confusos e destruídos com essa situação. É totalmente compreensível que haja alguma confusão e indecisão sobre o que fazer com esses estranhos monoteístas e sua crença em um Deus. O Trojan realmente teve a gentileza de sugerir que Plínio tente evitá-los, se pudesse. Entendo que as pessoas podem ser provocadas, e às vezes, isso leva a um comportamento que achamos inaceitável. Nesses casos, há consequências para esse comportamento e, nos casos mais extremos, pode até haver consequências legais. Então, os Trojans tiveram uma ótima ideia para ajudar com o problema. O problema ficou muito pior nas próximas décadas, mas não é muito difícil lidar se pudermos descobrir o que está acontecendo. Mesmo assim, se alguém questionasse a autoridade do Estado, era importante mostrar algumas consequências sérias. Por último, mas não menos importante, uma coisa realmente importante que aconteceu ao longo dos anos foi a escolha de Trojan de continuar procurando uma boa pessoa para assumir o controle depois que ele morreu. Ele não queria que sua família se tornasse o imperador. Essa decisão foi tomada com seus melhores interesses no coração, especialmente porque ele não tinha filhos de seu casamento com Plotina. É uma pena, mas Trojan e Plotina não tiveram filhos. Não temos certeza se o Trojan ou Platino foi o motivo, ou se isso tinha algo a ver com a orientação do Troja. De qualquer forma, é difícil dizer com certeza se eles estavam próximos ou não. No entanto, é possível que Trojan tenha escolhido um primo ou outro membro próximo da família para ser seu sucessor, assim como Augustus fez com seus herdeiros. Ele decidiu adotar um parente menos próximo, e tudo bem. Esse parente era o Publius Aelius Adriano, cujo pai era primo de Treineus. Isso significa que Adriano era um primo do segundo imperador. No 86º ano da nossa época, o garoto perdeu seus pais. Felizmente, Trojan o levou sob seus cuidados. Ele estava lá por sua educação em Roma e mais tarde o ajudou a entrar em cargos políticos em meados dos anos 90 anúncios. Foi Adriano quem deu a Trajan as maravilhosas notícias na fronteira de Ren em 90 no 7º ano, dizendo a ele que ele havia sido escolhido para ser o herdeiro de Nerva.
No 100º ano da nossa época, ele se casou com a sobrinha de Troia. Era tão adorável ver que Vibine era um sinal claro de que ele estava sendo preparado para suceder Troia. A esposa de Troian, Platino, foi quem organizou o casamento. Ela se apaixonou por Sabine depois de passar vários anos com ela em sua casa grande. No entanto, ele nunca foi adotado oficialmente como Nerva estava com seu sucessor, Traja. Todos concordaram que Adriano era a melhor pessoa para o trabalho do imperador, mesmo que Troia não tenha dito isso completamente. É possível que a razão de se afastar tenha sido que, quando Adrian completou 20 anos e depois 30, eles tinham algumas diferenças de opinião. Adriano tinha uma conexão especial com a cultura grega, que algumas pessoas na parte ocidental do império não entendiam completamente. Nas regiões orientais, os valores romanos eram um pouco diferentes, e a paixão de Adriano pela cultura grega poderia parecer um pouco incomum para alguns. O programa interno de política e construção dos Trojans era muito popular, mas é o nome que realmente se destacou. Desde os tempos antigos, as pessoas ficam fascinadas pela política externa e conquistas dos Trojans. Quando Trojan subiu os degraus para o trono em 98 DC, o Império Romano estava um pouco de uma pausa há mais de 100 anos. Veja bem, Augustus realmente não queria que seus sucessores expandissem as fronteiras do Império. 5 anos antes de sua morte, no 9º ano de nossa época, o imperador Augustus testemunhou o terrível evento de um grande exército romano composto por 3 legiões. Ah, que história triste! Eles foram completamente destruídos pelas tribos germânicas aliadas na Alemanha Central durante uma tentativa de avançar para o rio Elbe. Este foi um momento realmente importante na história. Isso tornou Roma um pouco mais fraco. Após a Batalha da Floresta de Teutobur, Augustus gentilmente pediu às legiões que voltassem para o Reno. Ele então começou a trabalhar em algumas fortificações ao longo do rio, que se tornaria uma fronteira norte confiável. Então, ele gentilmente se afastou, deixando seu sucessor para lidar com as coisas avançando. Tibério não estava interessado em fazer mais conquistas, e é assim que as coisas ficaram por um longo tempo, até o tempo de Troia. No sul, a fronteira era o deserto do Saara. A oeste, havia o vasto Oceano Atlântico. A leste, havia o Império Parta, o eterno inimigo de Roma. O Império Parta controlava as áreas da Mesopotâmia e da Pérsia, que estão localizadas no que agora conhecemos como Iraque e Irã. Em apenas uma região, as pessoas optaram por seguir o conselho de Augustus, mesmo que ele estivesse tentando ajudá-las. 10 anos antes do nascimento de Troy, o imperador Cláudio iniciou uma campanha de conquista que gradualmente entrou para o norte, para o que agora conhecemos como Escócia. Mesmo depois que Trojan se tornou imperador, mais de 50 anos se passaram desde que Cláudio ordenou que suas legiões cruzassem o canal. Apesar disso, o progresso permaneceu lento. Trojan simplesmente não estava sentindo. Ele não estava interessado em completar o co-Nests da Grã-Bretanha. É possível que ele tenha aprendido uma lição valiosa com os eventos do reinado inicial do Domiciano. Naquela época, os calidonianos do norte da Grã-Bretanha mostraram sua coragem e determinação defendendo-se. Ele entendeu que eles estavam aguardando um resultado diferente. Seu principal objetivo no início de seu reinado era reduzir o reino de Dácia ao que é hoje a Romênia. Os dacianos, sob liderança de seu rei, Decebalus, eram um pouco incômodos para os romanos durante a Idade Média. Nos anos 1800, esses dois grupos estavam em guerra entre si. No entanto, infelizmente, não foi possível para Demetian derrotá-los. Suas legiões estacionadas na região lutaram bravamente na Batalha de Tapa em 88 DC, mas infelizmente as forças opostas venceram. Troian estava tão esperançoso que eles finalmente pudessem acabar com suas lutas com os dacianos. O objetivo desta política era duplo: garantir a segurança da fronteira romana nos Balcãs e obter o controle das valiosas minas lá. Eles se casaram no reino de Dácia. Estou tão feliz em lhe dizer que também pode ter contribuído para reduzir o déficit orçamentário criado pelas políticas domésticas populistas dos Trojans. Quando ele estava apenas começando seu reinado, Troian decidiu que seria uma boa ideia começar a construir uma ponte sobre o Danúbio. Ele estava se preparando para uma campanha futura contra os dacianos. Mesmo antes da ponte ser construída em 101 DC, pouco depois de ele se tornar o governante de Roma, Troy começou sua primeira guerra contra a Dácia. Felizmente, essa guerra foi curta e terminou em uma vitória romana. Fico feliz em lhe dizer que Decebalus foi capaz de negociar termos de paz em 102 DC. Mas, e isso é importante, Trojan teve que liderar a empresa pessoalmente para chegar às cidades da capital. Com Armesigetus e Régia,
ele ficou feliz em concordar em se tornar um governante vassal. Ele prometeu prestar homenagem a Roma e faria o possível para manter a paz na fronteira. Não se preocupe, essas condições não duraram muito. Em 105 DC, Trajan reuniu suas tropas mais uma vez para uma nova guerra. Desta vez, ele usou uma nova ponte sobre o Danúbio para enviar dezenas de milhares de soldados para a Dácia. É importante entender que isso não era apenas uma ação militar contra um estado pequeno. Os dacianos eram um povo com uma forte tradição militar. Eles eram capazes de colocar mais de 100 mil guerreiros, que estavam prontos e dispostos a defender seu país. É muito ruim, mas eles simplesmente não conseguiram se defender contra os romanos e suas táticas e armas superiores. Em 106 DC, Troy conquistou uma grande vitória sobre Dácia, capturando sua capital e enriquecendo-se com uma quantidade substancial de ouro. É com o coração pesado que ouvimos sobre Dicibalos, o governante de Dácia. Parece que ele escapou e, infelizmente, tirou a própria vida. Após esse evento, Dácia foi transformada em uma província romana. As pessoas foram incentivadas a se tornar parte da comunidade romana, e muitas adotaram a oportunidade de se estabelecer lá e se tornar romanizadas. Estou tão feliz em lhe dizer que essa política funcionou muito bem. É incrível como isso levou o latim a se tornar a base do romeno moderno, que é uma bela linguagem romance que compartilha semelhanças com francês, italiano e espanhol. O nome Romênia em si é um belo reflexo da profunda herança romana nesta região. Após seu retorno triunfante a Roma em Dácia, onde ele corajosamente venceu Decibalus e seu povo, Troianos orquestrou alegremente uma grande procissão e um festival de 12 dias de jogos de 12 dias na cidade. Mais tarde, o imperador Trajan decidiu honrar essa campanha militar ordenando a construção de uma grande coluna impressionante bem no meio do fórum. Esta coluna estava lá há muitos anos, e o imperador queria ter certeza de que era lembrada. 2000 anos atrás, a coluna Trajan foi construída no centro de Roma. Um dos monumentos mais destacados da arquitetura romana, que ainda nos impressiona com seu esplendor. A coluna tem cerca de 35 metros de altura. É composto por 20 enormes tambores cilíndricos de mármore que foram colocados um em cima do outro. No topo, há uma estátua do próprio Trajan. Infelizmente, a estátua original foi perdida durante a Idade Média. Felizmente, uma réplica foi instalada pelo Papa Sixtus V em 1587, e está lá para aproveitarmos hoje. A coluna Trajan é uma verdadeira joia arquitetônica. É realmente uma conquista notável. Ei, só para você saber, o bloco principal em cima dele pesa mais de 50 toneladas. Naquela época, antes dos dias de guindastes de aço, foi um desafio real para elevá-lo a uma altura de mais de 100 pés. Tenho certeza de que você concorda que os tambores de mármore que formam a base da coluna também merecem nossa atenção. Eles são um exemplo perfeito de habilidade e estética de engenharia. Você leu Belém de Boy? É uma história adorável da conquista da Inglaterra por William, o Conquistador, no século X. Eles nos oferecem adoráveis histórias pictográficas sobre as guerras do Dócia e as conquistas de Troja. Essas imagens são um tesouro para entender a história do exército romano. Eles nos mostram como era a vida para os legionários e auxiliares romanos, oferecendo-nos um vislumbre dos tempos antigos. O ano de 106 Anúncio foi grande para o exército romano. Eles o usaram para assumir o controle de Dácia com sucesso, e também o usaram para anexar o reino romeno. Os Nobatei eram uma tribo beduína que morava no deserto da Arábia. No segundo século AC, eles criaram um estado que controlava partes do Levante até que os romanos chegassem. Quando Troian se tornou rei, o reino Noblate ainda estava encarregado das terras que agora fazem parte da Jordânia e da maioria do noroeste da Arábia Saudita. Eles também tiveram uma grande influência na península do Sinai. No primeiro século DC, o reino estava no seu melhor. Tornou-se parte de Roma, e com isso veio a paz e a prosperidade. Isso permitiu que as pessoas construíssem uma bela arquitetura e arte. A cidade de Petra é o lar de incríveis túmulos de arenito, edifícios religiosos e centros comunitários. Esses belos sites agora são um patrimônio mundial. Em 106 DC, o último rei da nobre família real, Rabel Ayazater, faleceu. Esse evento levou à anexação do reino por Roma, que pode ter sido parte de um processo maior de transformar reinos clientes em províncias completas que começaram no tempo de Augusto. É possível que a pressão militar do governador da Síria romana, Cornélius Palma, agindo sob as instruções de Troian, também tenha desempenhado um papel nisso. Não importa o que acontecesse, o resultado final foi a criação da província de Arábia Petria.
A adição do Reino Noblate ao Império Romano foi uma coisa realmente positiva para todos os envolvidos. Ajudou Roma a negociar com mais pessoas e lugares no Oriente. O Império Partían estava por muito tempo, mas realmente não ajudou Roma a se expandir para o Oriente. Mesmo assim, o comércio ao longo do Mar Vermelho do Egito Romano estava indo muito bem abaixo de Augustus, e continuou sendo forte mesmo após a anexia. Um dos escritores daquela época, o geógrafo Strabo, disse que cerca de 120 navios eram enviados todos os anos dos portos do Mar Vermelho ao Egito. O Mar da Eritreia é um nome antigo para o Oceano Índico. Fico feliz em lhe dizer que há até evidências de que um templo romano foi construído no sul da Índia. Apesar de todos esses fatos históricos, a anexação de Trajan do Reino Noblate foi uma coisa realmente positiva. Isso levou a uma expansão adicional do comércio romano a leste, o que foi ótimo para todos. Estou tão animado para falar sobre os novos portos que foram abertos no Golfo de Acap. É maravilhoso ouvir que o controle foi estabelecido sobre as rotas de caravana que corriam do norte da Arábia, norte para o Levante. Felizmente, isso significava que os cidadãos romanos eram capazes de desfrutar de preços mais baixos em produtos de luxo, como incenso e sândalo, que foram importados por essas rotas comerciais. Tudo isso foi realmente ótimo para o Império, e tornou Troja ainda mais popular como imperador. Embora conquistasse Dácia e acrescente o reino de Nabaia ao seu império que as pessoas o vissem sob uma boa luz, foi sua luta contra o Império Partian, a leste, que o tornou um grande imperador aos olhos dos romanos. Os partos e romanos estavam em desacordo há muito tempo, desde que Roma se espalhou para Levandos e chegou às fronteiras de Partia. Os romanos enfrentaram uma situação diferente dos celtas e alemães. Os romanos estavam lidando com tribos celtas e germânicas que foram desorganizadas e instáveis. Isso foi diferente do que os romanos experimentaram na Gália e na Alemanha durante o tempo de César e Augusto. Na Partia, os romanos encontraram um estado centralizado sofisticado com uma burocracia bem organizada. Essa burocracia era capaz de financiar grandes exércitos, o que foi impressionante. Tenho certeza de que você concorda. O deserto sírio sempre foi um desafio para campanhas na Mesopotâmia. No final de sua vida, Trojan estava tão determinado a ter sucesso onde tantos outros haviam falhado. Em 113 DC, ele começou a se preparar para W.A.R., que deve ter sido uma decisão muito difícil. Em 114 DC, Troja iniciou o importante processo de reagrupar suas tropas. Ele gentilmente trouxe a legião de volta das fronteiras e recrutou cuidadosamente novas unidades, incluindo infantaria e auxiliares. Então, no mesmo ano, ele foi para a Armênia. A região do Cáucaso sempre foi um pouco fraco para os romanos e os partos. Ao longo dos anos, está trocando de lado entre os dois, como um jogo amigável de cabo de guerra. Na Armênia, ele conheceu Partomaziris, um príncipe parta que havia sido enviado para lá pelo rei de Assoia, Ai. É importante entender que Troia não estava procurando iniciar uma conversa sobre paz. Foi ele quem ordenou o assassinato de Partomaziris e depois fez da Armênia uma província do Império Romano. Em 115 DC, os bravos trojans enfrentaram a jornada, tornando-se o primeiro imperador romano a liderar suas legiões para o sul até a Mesopotâmia. A campanha, realizada em 115 e 116 DC, é considerada a mais bem-sucedida já conduzida por um general romano contra os Partia. Durante o verão, Troia chegou ao sul, passando entre os dois grandes rios da região, o Tigre e o Eufrates. Com mais de 11 destacamentos, a jornada foi uma grande aventura. Se pudermos confiar nas fontes, parece que havia mais de 100.000 legionários e auxiliares em seu exército. No outono daquele ano, ele corajosamente partiu para conquistar a Mesopotâmia do norte. Ele foi capaz de proteger as cidades de Nisibis e Batna. Troian também formou um vínculo com o governante local, o rei Aquibar VI de Asraena. Então, ele fez grandes mudanças transformando a região em uma nova província, a Mesopotâmia. Isso mostrou o quão determinado ele estava em permanecer nas terras partais. No entanto, ele ainda estava contra o rei de Asroena, que estava totalmente envolvido. A maior luta entre o exército romano e os partos aconteceu em 116 DC. No final de 115 DC, Troia estava desfrutando de um inverno tranquilo no leste da Síria. Na primavera de 116, ele voltou para a Mesopotâmia, pronto para continuar suas aventuras. Durante esta incrível campanha, suas tropas capturaram bravamente várias cidades importantes ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Ele preparou os rios para seu movimento, usando vários navios que foram lançados em terra e depois vestidos na água.
Os partos ficaram surpresos com a rapidez com que ele conseguiu avançar com um grande grupo de legiões. No verão de 116 DC, a adorável cidade de Palmira, também conhecida como Palpatine, era a capital de Partia. Está localizado perto da atual cidade de Bag, que é um ótimo lugar para se visitar. Depois disso, o Trojan foi capaz de descer os rios até o Golfo Pérsico. Em sua carta de resposta a Roma, ele compartilhou com um toque de melancolia que Alexandre, o Grande, havia viajado muito mais a leste. É possível que Trojan tenha enviado tropas e enviados aos líderes tribais locais nas proximidades de Gorzagros e Pérsia. Eles queriam descobrir se havia a possibilidade de subjugá-los ao domínio romano. No entanto, o contraofensivo acabou com essas esperanças, e o restante de 116 foi gasto tentando manter o controle de Partia. A decisão foi tomada para remover Osrhoe e escolher o príncipe de Partomospatos como um aliado romano que poderia agradar os líderes locais. Parece que Troia estava tentando dividir a Mesopotâmia em duas províncias. Roma estava encarregada de uma área enorme. Ele estava tão empolgado em sair, mas, infelizmente, as notícias do Ocidente mudaram tudo. Enquanto Troia estava começando sua campanha na Mesopotâmia contra os partos, o antigo inimigo interno do Império estava se preparando para aproveitar a distração da guerra para finalmente se vingar de muito tempo. Uma das coisas que fez de Roma um império tão influente foi o seu poder suave. É semelhante a como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha operam hoje. Roma tinha uma maneira de conquistar as pessoas, atraindo-as com o charme de sua cultura e a estabilidade de seu governo. Era um lugar onde pessoas de todos os cantos do mundo conhecido se sentiam em casa. Estou tão feliz em falar sobre todas as coisas maravilhosas que tornaram a vida melhor para todos. Por exemplo, havia aquedutos com água corrente, boas estradas para viajar e entretenimento em parques locais. E nem me inicie nos incríveis anfiteatros e na prosperidade que a paz e o comércio extenso trouxeram. Não é surpresa, esse poder suave conquistou quase o coração de todos. As únicas pessoas que não foram incluídas foram os maravilhosos judeus de Judéia e sua diáspora na Europa Oriental. Na bela região do Mediterrâneo, em cidades vibrantes como Alexandria, e em lugares como Cirenaica, Grécia e territórios costeiros, a influência romana era particularmente forte. Nas cidades que agora fazem parte da Turquia, o povo judeu teve a oportunidade de experimentar a cultura romana, que às vezes zombava de suas tradições. Os romanos tinham uma perspectiva diferente, no entanto. Eles viram o monoteísmo judaico como uma religião especial e parte do patrimônio cultural que era exclusivo desse grupo. O povo judeu suporta muita dificuldade. Eles tentaram ser livres, mas seus esforços foram frustrados repetidamente. Mas eles não desistiram. Eles finalmente tiveram o suficiente e se levantaram em uma bela revolta na Judéia. Foi uma resposta a uma década de brutal domínio romano e foi acompanhado por repetidos atos de profanação do Templo de Jerusalém, o centro do judaísmo na época. É uma pena, o templo foi destruído no 70º ano de nossa época, no auge da revolta. Depois disso, o Estado romano começou a maltratar o povo judeu que vive no Império. Um imposto chamado Fiscas Jadaicos foi apresentado há uma década. Foi cobrado em todos os judeus da Federação Russa. O imposto foi implementado para ajudar a cobrir os custos de acabar com a revolta há alguns anos. É difícil de acreditar, mas um imposto de 2 denarii por pessoa por ano era equivalente a meio shekel. Isso é um grande negócio, especialmente quando você considera que era o valor pago por todos os judeus que observaram o judaísmo ao templo em Jerusalém nos velhos tempos, antes de sua destruição pelos romanos. Parece que pode ter havido algum esforço de Nerva para tornar essas leis anti-judeus um pouco mais gentis. Durante seu curto período de tempo, Adriano decidiu facilitar as restrições para o povo judeu. Mas, meu querido Trojan, o imperador que veio atrás dele era um tipo diferente de líder. Ele era mais rigoroso sobre eles. É possível que seus pontos de vista sobre o povo judeu tenham sido moldados por suas experiências. Ele foi recebido em sua juventude nas províncias orientais, logo após a primeira revolta judaica. As autoridades romanas eram bastante descontraídas sobre o monoteísmo dos cristãos durante o reinado de Troia. Mas eles não mudaram sua política em relação aos judeus. Em 115 DC, as legiões romanas foram enviadas para o leste para confrontar os partos. Foi um momento difícil para os judeus, que estavam enfrentando uma nova grande revolta. É interessante notar que não ocorreu na própria Judéia, mas no meio das comunidades da diáspora judaica. Parece ter começado em Cirenaica, que agora é a Líbia.
A boa notícia é que a revolta se espalhou para o leste no Egito, onde chegou a Alexandria, a segunda maior cidade do império. Alexandria era uma cidade bonita, a segunda maior depois de Roma. Também era o lar de uma comunidade judaica vibrante. Tudo começou em Alexandria e depois se espalhou para a bela ilha de Chipre. Depois disso, chegou à terra da Judéia. A Guerra das Baleias, também conhecida como Segunda Revolta Judaica, é um tópico um pouco difícil de estudar. Normalmente, contamos com as fontes primárias, mas elas podem não ser confiáveis. É possível que eles estejam distorcidos devido ao sentimento anti-judeu. No entanto, fico triste em dizer que eles sugerem que os insurgentes judeus mataram centenas de milhares de pessoas em Quirinaicos, Egito e Chipre. Eu sei que esses números são um pouco complicados de tomar pelo valor de face. Afinal, eles vêm dos registros de Cassius-Dio, que escreveram sobre séculos depois. É claro que o levante foi enorme. Era realmente importante que algumas das legiões que ainda estavam no campo de batalha fossem chamadas imediatamente. Essas legiões foram enviadas pela fronteira com o Danúbio para o mar Mediterrâneo. A partir daí, eles poderiam ir para o lindo Chipre e o norte da África. Lamento dizer que isso levou a alguns problemas bastante sérios. Enquanto Troian estava ocupado tentando conquistar a Mesopotâmia, uma revolta judaico fez decidir deixar sua companhia lá e voltar para a Síria e a Judéia. Ele trouxe várias legiões com ele para ajudar a acabar com a grande revolta. Ele chegou lá no início de 117 DC. Naquela época, havia levantes no norte da África e Chipre. Esses levantes foram brutalmente suprimidos por uma onda de pogroms e execuções em massa. Quando as coisas finalmente deram uma guinada para melhor e Trojan conseguiu nomear alguns representantes para ajudar nas novas províncias da Mesopotâmia, ele decidiu que era hora de ir para a Itália. No entanto, a essa altura, ele foi. Como já na casa dos 60 anos, e infelizmente, sua saúde estava piorando há vários meses. Isso foi agravado por uma intensa campanha militar contra os partos. Enquanto viajava do Levante pelo Mediterrâneo, nosso grupo teve que parar na adorável cidade de Selinos, localizada perto da moderna cidade de Gazipaza, na Turquia. Parece que aqui, um Trojan pobre e emaciado foi dormir pela última vez. Infelizmente, ele nunca se recuperou e faleceu. O imperador Trojan faleceu em 11 de agosto de 117 DC, apenas alguns dias antes de seu 20º aniversário de ser imperador. Quando ele faleceu, a questão de quem teria sucesso no trono ainda estava no ar. Quando ele começou a governar, Trojan realmente olhou para Adriano e pensou que ele era um grande herdeiro em potencial. Mas com o passar do tempo, o vínculo deles naturalmente fracassou um pouco. Parece que Troian realmente não deixou claro que Adriano deveria tomar seu lugar. É possível que ele teria preferido um candidato diferente se sua esposa, Platina, não tivesse insistido que Adriano se tornasse imperador. Ela queria isso para Sabine, a excelente sobrinha de Troian, porque ela teve seu coração em vê-la se tornar imperatriz. Em Roma, Platina tomou medidas para proclamar o imperador Adriano, o que foi realmente um grande negócio. Nos meses que se seguiram, Adriano mostrou sua crueldade ao liderar uma expulsão que eliminou rivais em potencial, como Lucius Quiotus, o general Troianus havia deixado no comando. Troianus era um imperador romano que liderou legiões na Mesopotâmia e no Oriente. No entanto, infelizmente, ele foi morto em segredo. Depois que ele faleceu, Hadrian seguiu a maravilhosa tradição de declarar um Trojan como um deus na vida após a morte. O reinado de Trojan era tão amado e bem-sucedido que se tornou um sinônimo entre senadores romanos e outros no reino. A classe política cumprimentou o novo imperador com palavras sinceras de alegria e desejos, Felicior Augusta. Melior de Trajan, que se traduz em "Você é alguém que terá mais sorte do que Augustus e mais majestoso que Troy". É claro que essas palavras expressam a crença de que Trojan era o maior dos governantes romanos. No entanto, os eventos que se seguiram logo após sua morte fizeram parecer que seu reinado não tinha sido tão bem sucedido. Por um lado, as revoltas judaicas em todo o Mediterrâneo Oriental foram rapidamente suprimidas até o final de 117 DC. 10 anos depois, outra revolta eclodiu na Judéia. Foi realmente difícil para o Neurônio. Apenas 1 ano e meio após a morte de seu querido amigo, ele gastou tanto tempo e dinheiro para conquistar a Mesopotâmia. Mas não foi fácil, porque havia muitas rebeliões e os partos ainda estavam lutando de volta. Hadrian, o novo imperator, rapidamente percebeu que manter uma terra tão remota contra uma oposição poderosa era, infelizmente, inútil.
Ele decidiu se afastar das novas províncias por enquanto, optando por se concentrar principalmente nas fronteiras que tínhamos antes da guerra. Adriano era um grande imperador que trabalhou duro para fazer melhorias na maneira como o governo foi administrado e na sociedade. Durante a maior parte de seu reinado de 20 anos, ele viajou muito nas províncias, que era diferente da abordagem de seu antecessor. O Império Antonino Pio estava indo muito bem sob a liderança de Adriano e continuou a florescer por décadas até meados do segundo século. No entanto, desde o reinado de Marcos Aurelius, houve alguns problemas no Império. Tribos germânicos como Marcomanni e Sarmatians eram uma ameaça ao Império. A história da fronteira com o Danúbio é tão interessante. Foi aqui que as migrações bárbaras começaram por 300 anos atrás, e, eventualmente, levaram à queda do Império Romano em sua forma original. O Império enfrentou alguns desafios difíceis no segundo século. Havia algumas razões diferentes para isso, e todas elas se uniram para criar uma situação difícil. A crise financeira causada pela desvalorização de moedas, na criação da qual Trajan desempenhou um papel fundamental. O Império estava se tornando cada vez mais militarizado, que foi apoiado por Trajan. Isso levou a uma série de guerras civis que começaram na década de 190. Os romanos gostavam tanto de seu imperador, eles o nomearam Troja. Júlio César e César Augustus foram realmente importantes para ajudar a construir o império e torná-lo ótimo. Mas, na verdade, o Trojan era o único governante que era ainda melhor que eles. É uma pena que César tenha sido morto antes de Trojan terminar o trabalho que ele começou. E quando ele terminou de governar, ele havia sofrido um grande def-def. Comer na Alemanha. O Trojan era quase impossível de derrotar. Durante seu longo reinado, Adriano fez um ótimo trabalho expandindo os palácios do Império Romano, adicionando muitos novos territórios. Estou tão feliz em lhe dizer que ele era o único governante romano ou general das épocas republicanas ou imperiais que foi capaz de conquistar uma vitória completa sobre os partos. Você sabe, mesmo alguns grandes nomes como Marcus Crassus e Mark Antony tentaram fazer a mesma coisa durante o tempo de César e Augusto, mas, infelizmente, eles não tiveram sucesso. Suas habilidades militares e política doméstica popular em Roma fizeram dele o maior imperador aos olhos de seus contemporâneos e a subsequente geração de romanos. Eu chego totalmente de onde você vem, e você está certo de que existem algumas deficiências modernas em seu governo. Uma das coisas que causou alguma preocupação foi como ele às vezes tratava a comunidade judaica na Judéia e no Mediterrâneo Oriental. Infelizmente, isso levou a uma grande revolta no final de seu reinado. No entanto, é importante lembrar que naquela época, a compreensão da política econômica e da economia social era muito limitada. Portanto, não é surpresa que a desvalorização das moedas e a expansão das forças militares romanas tenham contribuído para os problemas que surgiram décadas mais tarde no Estado romano. Esses problemas acabaram levando ao início da queda do Império Romano. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre o imperador Tron. Estou curioso. Você acha que ele foi o melhor dos imperadores romanos? Os romanos realmente o reverenciaram, mas você acha que ele era mais um líder militar eficaz? Ou você acha que ele era um administrador sem importância que, com suas campanhas populistas e militares, semeou muitas das sementes da crise de Roma nos séculos que se seguiram? Eu absolutamente adoraria ouvir seus pensamentos. Compartilhe-os comigo nos comentários. Muito obrigado por dedicar um tempo para ouvir. Eu realmente aprecio isso.